Oi, quarto ano. Vamos falar agora de um pouquinho de história, como se formam as primeiras cidades. Então, lembra que eu falei pra você que as pessoas deixam de ser, quando começa o tempo neolítico, eles deixam de ser caçadores, eles param de procurar um local melhor, param de ficar assim mudando para poder cuidar da sua própria plantação, para poder plantar as suas hortaliças? Então, foi por aí que começou as primeiras cidades. Por quê? Porque pra gente ter uma plantação, o que a gente precisa basicamente? Primeiro de terra, né? Depois da terra a gente precisa de água para poder molhar as plantas, né? Sua mãe não faz isso em casa? Molha as plantinhas dela? Eu, por exemplo, eu tenho uma jabuticabeira aqui. De vez em quando eu molho a minha jabuticabeira. Eu tenho também essa linda flor, ó, que quem me deu foi o marido da tia Giane, que gosta muito de plantar. E essa plantinha aqui, o que ela precisa? De água. Assim como toda planta frutífera ou qualquer planta que seja para alimentação, né? Ela precisa de água e de sol. Então, o que as pessoas começaram a fazer? As aldeias, né? As pequenas aldeias começaram a fazer. Começaram a se mudar para a beira do rio. Então, vamos supor, duas ou três aldeias se mudou para a beira do rio, para o rio Nilo. E aí ficaram muitas pessoas na beira do rio. Então, assim se formou as primeiras cidades. Só que, como toda solução, tem sempre o quê? Um pequeno problema. Pois é, algumas aldeias, né, algumas tribos, vamos dizer assim, ainda não tinha pego pra eles essa ideia de continuar plantando no seu quintal, vamos dizer. Eles não criavam os seus animais, eles ainda continuavam se mudando para poder ter alimentação, para poder se alimentar. Para eles era mais fácil, que ficar plantando nada, vamos continuar assim, porque funcionou assim, por que agora tem que mudar? E as pessoas que ficavam na beira do rio, que plantavam a sua alimentação, que criavam os seus animais para poder se alimentarem, eles atacavam essas pessoas e comiam o alimento deles, né? Era um povo que estava se mudando contra um povo que estava ali parado, né? E esse povo que estava parado ali, para não perder a sua alimentação, para não ficar perdendo muito tempo plantando e depois vir outro grupo e pegar nas suas hortaliças, o que eles faziam? Eles começaram a criar os seus soldados, o seu exército. E quando ele começou a fazer isso, que surgiram os primeiros líderes. Então eu vou te dar um exemplo, ó. Eu, Daniela, começo a preparar um exército para tomar conta aqui do meu terreno, do meu quintal, né? E aí essas pessoas, elas que estão comigo, decidem que eu sou o líder e que eu vou dominar porque eu sou muito inteligente, né? Todos vocês sabem que a tia é muito inteligente. Então eu me torno a primeira governante, vamos dizer assim, dos famosos estados, que é o que a gente tem hoje, da cidade, né? Que aí veio o rei, que veio tudo, assim que surgiu isso aí, tá? Então eu, como era muito inteligente, decidi que as mulheres que são mais inteligentes, né, de cérebro, iam tomar conta dos filhos e fazer a comida, porque a mulher sabe, ela pega aqui uma caneta e bota tinta e sabe que vai escrever no quadro. Isso a gente sabe que é novidade, né? Mas a mulher, ela inventa cada coisa maravilhosa que não dá pra contar. E os homens, que são muito fortes, né, todos eles super poderosos, igual o Hulk, iam tomar conta da cidade, iam nos proteger, ia fazer todo o trabalho braçal, de poder plantar, de poder carregar do sol, né, a cana de açúcar e tudo isso. E eram-se divididos as tarefas assim. Então os homens faziam um trabalho braçal, que eram mais fortes, e as mulheres, que eram mais inteligentes, cuidavam dos filhos e fazia a comida, tá? Isso alguns historiadores contam que era assim, outros dizem que não, que as mulheres eram quem defendia e
que defendia o reino e plantava e colhia, e que os homens tomavam conta dos filhos e faziam alimentação. Mas isso são poucos, né? São poucos autores que falam isso. Lá na página 62 você vai observar que tá escrito isso aí, mas são pouquíssimos, ok? Então, as pessoas começaram a se mudar para a beira do rio para poder, né, ter mais facilidade de plantar e de colher. Isso surgiu a primeira cidade, que hoje, né, é localizada na Mesopotâmia, né, lá, ok? Isso vai dizer lá na página 63. Na página 64 e 65 vai falar pra gente das primeiras cidades, né, da primeira cidade, né, Uruk. É muito interessante a leitura, e se fosse vocês liam, porque é muito interessante, ok? Mas com essa explicação que eu dei, vocês vão conseguir realizar muito fácil as atividades da página 66 e 67. A gente tem uma charge aí que é um pouco mais difícil de interpretação. Se a gente observar um menino pobre que tá mais afastado da cidade, fala: pai, eu quero morar naquele mundo, porque ele vê aqueles prédios bonitos, né, que hoje em dia a gente vê em tudo quanto é lugar. Por aqui mesmo existem muitos prédios sendo construídos e outros que já foram construídos, né? Alguns de vocês até moram em apartamentos como esses, né? Então, ele tá falando muito da desigualdade social, que uns são muito ricos e outros são muito pobres, né? Que a gente vê aí no dia a dia, ok? Façam pra mim a atividade e 2 horas eu vou estar lá online corrigindo essa atividade aí de história e a de matemática, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.